Este programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Conexão Verde é um programa aqui de Cubatão, onde a gente discute as questões ambientais, educação, cidadania e tecnologia. Hoje nós estamos aqui com o Fernando da Link Tecnologia Social. Fernando já vem desenvolvendo algumas atividades aqui na nossa cidade, aqui em Cubatão, e hoje ele veio contar um pouco mais sobre ele e os projetos que ele vem desenvolvendo, porque eles têm várias ações a nível nacional. Fernando, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu queria que você se apresentasse para o público te conhecer melhor. Quem é o Fernando? Perfeito, obrigado, André, gratidão por estar aqui, uma oportunidade realmente bastante interessante. Contando rapidinho a história, assim, eu vim para a Baixada Santista, minha área sempre foi tecnologia, informática no Brasil, no exterior, inovação, e vim com o Movimento Brasil Competitivo para fazer um projeto de inovação no Guarujá faz 15 anos, e eu achei que eu ia conseguir ficar uns 3 meses aqui. Faz 15 anos a minha vida realmente mudou, e o que mudou foi quando eu perguntei. Eu nunca trabalhei na área social, na área pública. Eu disse: Fernando, você sempre trabalhou com inovação, foca educação, foca inovação, foca nossos parceiros de tecnologia. Foi o que a gente fez. A gente acabou indo descobrir o modelo de pedagogia baseado em projeto no laboratório social da Microsoft, que é lá em Bangladesh, na Ásia, e trazia 2 coisas que a gente achou muito importante. Estamos falando de 15 anos atrás, pedagogia baseada em projeto, de que o modelo da educação tradicional não atendia o aluno não no Brasil, no mundo todo, porque não via conexão do que ele aprendia na escola com o mundo lá fora. E o desafio era trazer os alunos para fora da escola, para fora da sala de aula, e aquele mundo lá fora para dentro da escola, e fazer essa ponte. Isso foi realmente assim, a grande virada, a grande sacada. E a outra coisa que foi colocado como muito importante, de que a gente estava falando de alunos de basicamente situação de vulnerabilidade, de que tinha que mostrar que conhecimento traz renda, que de alguma forma ele estudando, de alguma forma ele mudando a formação, ele teria como ajudar em casa, que é sempre a grande colocação: não posso estudar, tem que sair porque tem que ajudar em casa, e que esse conhecimento viria. Então isso daí realmente marcou a gente, foi uma virada. E trabalhar com pedagogia baseada em projeto, a gente sempre teve ligado em inovação, em startup, em trazer o novo, trazer o futuro. Tem muito a ver com a origem da área de tecnologia mesmo. É nesse momento, então, há 15 anos atrás, que o Fernando Lins começou a desenvolver a Link Tecnologia Social, ou como que surgiu a Link Tecnologia? A Link Tecnologia surgiu do seguinte: o Fernando achou que não ia mais conduzir projetos, que já tinha feito bastante coisa, e a gente participou de um programa de gestão de impacto social em Santos, do programa GESC, um programa da USP, em que a gente foi desafiado. Disse: Fernando, por que você não monta a Link, traz inovação? A gente sempre esteve muito ligado na área de sustentabilidade, a gente faz parte de Conselho Comunitário de Indústria Petroquímica, participei desde a Agenda 21, Objetivos do Milênio, Agenda 2030 de Guarujá, e a gente acabou fazendo um projeto, estamos falando de 2019, que era o programa Mares Limpo, baseado no mesmo programa da ONU, junto com, no caso, uma empresa de petroquímica de Guarujá, em que o desafio era transformar a economia circular num modelo de negócio sustentável. Com esse projeto a gente acabou sendo aprovado tanto no edital da BASF quanto no edital do programa Ambev Voa. E aí a gente foi desafiado. Esse ainda não vai montar uma startup de inovação na área de educação e tecnologia. Foi assim que nasceu a Link. A Link mesmo nasceu em 2019. 2019 surge a Link como uma startup de projetos de educação, em que a gente era desafiado no seguinte: Fernando, você precisa conseguir mostrar que os projetos se tornam sustentáveis, que eles são viáveis, e não tem outro jeito, você tem que pegar e fazer isso, e foi o que aconteceu. Aí a gente chega em 2020, assim, fala: pô, agora a gente decola. A gente tinha experiência de 10 anos aqui na Baixada, já tinha tido um relacionamento aqui,
e a gente acabou sendo atropelado pela pandemia. E a pandemia para nós foi uma pós-graduação, e aí eu tenho que comentar um pouquinho da pandemia. Por quê? Porque a proposta foi o seguinte: a gente já tinha tido uma orientação de que lugar de educação é na escola. Então, que em vez de fazer ONG, tinha que estar dentro da escola, trabalhando com a escola. A gente teve uma experiência muito feliz com um líder na área de inovação na educação, e falou: olha, é na escola, lugar de educação é na escola, dá mais trabalho, tem mais perrengue, mas é lá. E a gente foi para lá, e aí veio a pandemia, e uma dos apoiadores falou: a gente vai suspender as atividades, não é gripezinha, quando passar a gente retoma. E o outro, que no caso era o programa Voa, falou: olha, a gente vai juntar 40 entidades do Brasil, o da Basfer América Latina, e a gente vai acelerar. E nunca esqueça de uma frase minha: pô, como é que a gente vai acelerar? A escola está fechada, a viabilidade econômica é economia circular, o que a gente vai fazer? E teve uma frase de grande sabedoria, eu não sei, nunca teve uma pandemia nesse planeta: vamos juntar os 40, vamos juntar o conhecimento e vamos fazer. E diz, por tocar no assunto, a solução vai vir do digital. Você não nasceu do digital, não veio do digital, então, em vez de reclamar, ajuda. E foi assim que a gente migrou para o digital, acabou se tornando referência, começou a ter voluntariado remoto no Brasil inteiro, no exterior. E, no fim desse processo, a gente acabou ganhando o prêmio LED da Globo, o prêmio Luz da Educação, por causa do modelo de mentoria remota, atuando a partir aqui do Guarujá, no Brasil inteiro, levando a educação, fazendo aquilo que tinha sido colocado como desafio lá do início, fazer a ponte da escola com o mundo lá fora. Então, mentores remotos de tudo quanto era área, atuando junto com alunos, com professores, e aí não mais só no Guarujá. Hoje a gente tem 150 escolas cadastradas, a gente acabou de fazer o programa de imersão científica com futuros cientistas. A gente tinha alunos das 5 regiões, tinha professores, sempre trabalhando com pedagogia baseada em projeto. Ou seja, o desafio, por exemplo, a gente não dá aula. Uma das coisas, você não tem aula? Não, os alunos não aguentam aula, não querem saber de aula. A gente, olha, a gente tem desafios. Por isso você se torna um mediador, né? Por isso que chama desafio ODS, desafio LED, desafio ECA. É dizer, porque uma das coisas que a gente aprendeu foi que o desafio motivava o jovem. Isso daí, quando a gente ganhou o LED, a gente teve contato com o pessoal que organizava a gincana, o Projeto X. Ele disse: Fernando, o que você está fazendo? Põe a pegada da gincana. O jovem adora a gincana, o jovem não gosta de ficar em segundo lugar, eles mobilizam. Põe cor. Por que a gente tem as cores? A gente pegou as cores do LED. Olha, as tribos são coloridas e elas vão fazer tudo isso se divertindo pra caramba. Desse jeito vocês vão ver quanto que eles vão querer fazer. E foi assim que a gente teve, por exemplo, uma das coisas que mais marcou a gente, que a gente teve jovem aqui de Cubatão se tornando delegado nacional na conferência de meio ambiente faz 2 anos. Alguém que falou: nunca imaginei nem que passaria da regional da Baixada Santista. Foi até um menino que você levou lá na ETEC, qual que era o nome dele mesmo? O Gabriel. Então, né? o Gabriel e a sua ex-pupila Duda foram os representantes da cidade na regional. E depois, quando foram para a estadual, o Gabriel era o titular, a Duda era a suplente, e aí lá ele foi aprovado para o nacional, e na nacional ele foi selecionado como delegado. E as duas coisas marcam muito a gente. Eles pegaram o modelo do LED para refazer o Grêmio da escola Afonso Schmidt. Então foi uma experiência também muito legal. O Gabriel era da Afonso Schmidt. O Gabriel era da Afonso Schmidt. Então a gente defendia o seguinte, de que a mudança vinha dos alunos engajados e que eles conseguiriam fazer. Bastaria que tivesse apoio, que tivesse mentoria e que deixassem eles fazerem. E aí eles fizeram um trabalho simplesmente incrível com o desafio ECA. Então imagina aluno estudando ECA, fazendo material, fazendo vídeo, fazendo produção e conseguindo se tornar referência. Essa referência foi tão importante que eles foram chamados pela Delegacia Regional de Ensino para mostrar como é que criava um grêmio, que inclusive ficou com o nome Luz da Educação, que se tornou referência. Por quê? Porque eles foram estudar pedagogia baseada em projeto, foram estudar LED,
for estudar educação e entender como é que eles unidos mudariam a escola. Contava com um diretor que realmente apoiou a atividade deles, se tornaram referência para a Baixada Santista, inclusive foi um evento muito bonito lá no Senac em Santos, com todas as cidades da Baixada, e eles apresentando o que era um Grêmio Luz da Educação, que continua até hoje, inclusive porque tem sucessor. Porque o irmão do Gabriel é o atual presidente do Grêmio, 3 anos depois. Isso daí é algo que a gente fica muito feliz, assim como a gente fica muito feliz de ver a sua ex-aluna, nossa ex-aluna. Isso é quando o Link vem para Cubatão e começa a trabalhar nessas 2 escolas, no Afonso Schmidt e no Ulisses, né, aqui na Vila Natal. Né? A gente chegou aqui em 2022 com o programa de mentoria. Então a gente já vinha dessa pegada da mentoria remota, e a gente precisava achar alunos que se destacassem para o programa de mentoria remoto, que no caso, inclusive, era com o Instituto Rumo. E era para alunos de ensino médio, mas tinha que ser para Vila Natal e Vila Esperança. E a gente teve assim, a felicidade de encontrar uma diretora extremamente diferenciada, a dona Célia, lá no Ulisses, falou: meus alunos dão conta. E 5 alunos do Ulisses Guimarães conseguiram mostrar que eles dariam conta de ter mentoria de altíssimo nível. Inclusive a mentora da Duda era ex-diretora do Instituto Rumo. A gente acabou no mesmo ano ganhando o Prêmio LED da Globo. Aqueles 5 alunos viraram 56 no segundo semestre, 200 no ano seguinte e 400 no ano seguinte. Então, são coisas assim, a nossa experiência em Cubatão, para nós, foi extremamente importante. E, ao mesmo tempo, a gente se aproximou, olha que ironia, a gente chegou aqui na Baixada e tinha Cubatão como uma grande referência. Porém, foi com a educação que a gente chegou em Cubatão. A gente teve participação com o Movimento Brasil Competitivo, com o Fiesp, mas foi através da educação. E aí eu tenho que dizer que alguém que chamou muita atenção, não é porque você está aqui, é que toda hora que a gente vinha tinha o professor André da ETEC envolvido em uma atividade. A gente precisa conhecer o professor André. Parabéns, porque você tem essa pegada no sangue. O que você faz realmente é incrível. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Fernando, obrigado. Fernando Lins, secretário-geral do Link Tecnologia Social. Fernando, ele vai falar muito mais, porque a gente tem muito conhecimento para discutir aqui com o Fernando, o Desafio LED, esse jovem cientista, tem muita coisa para a gente falar. Conexão Verde dá uma breve parada, a gente volta já. Conexão Verde de volta com Fernando Lins, secretário-geral de Link Tecnologia Social, e nós vamos discutir um pouco mais os projetos, o que o Fernando tem para esse ano, os projetos que já estão aí, né, como Desafio LED, Jovens Cientistas. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso e a participação de você em todo esse movimento. A gente tem esse movimento do Desafio LED, Prêmio LED, é tudo uma premiação voltada para uma grande TV, né? Mas ela voltar para a educação, né? Exatamente no momento, a gente está às voltas com o Desafio LED. O Desafio LED, inclusive, o prazo é dia 1º de março, conhecido por domingo, e é uma premiação de ideias para estudantes. Uma coisa muito interessante dessa definição de estudante, que o ano passado teve alunos de EJA concorrendo, um deles foi finalista, assim como alunos de pós-doutorado. Então, se está inscrito numa instituição de ensino, é elegível para o LED. Como que a gente chegou nisso? Nós fomos vencedores na primeira edição do Prêmio LED, em 2022. Foram 6, eram 3.500 projetos, fomos um dos 6, e foi criado um modelo de embaixadores. Então, nos tornamos embaixadores, no ano seguinte chegaram mais 6, e agora são 24 embaixadores que têm o compromisso de levar e ser luz na educação pelo Brasil todo. Então, a gente teve uma experiência, 2 coisas que eu gosto de destacar.
Sempre fui urbano, sempre fui de São Paulo, a experiência que eu tinha era aqui ou no exterior, eu não conhecia o Brasil. Então, conhecer o Brasil foi uma experiência riquíssima. Achar os locais mais improváveis, ver alguém ser premiado saindo do interior do Piauí, saindo do Amazonas, de região ribeirinha, com projetos simplesmente incríveis, foi um aprendizado riquíssimo. Isso daí nos marcou muito. A gente foi vencedor com um modelo de mentoria remota, porém, qualquer projeto que envolva transformar a educação, que seja replicável, escalável e ensinável, é habilitado. Cada ano pode ter um tema. Então, o que é o desafio? O desafio é para estudante. E o que é o prêmio? Para educador ou empreendedor na educação. O que é cobrado do prêmio? O histórico de resultado. O que é cobrado do desafio? A ideia. Então, precisa estar implementado? Não, precisa ter uma ideia. Nos dois casos, o que é cobrado? O que você tem a ver com isso e qual o problema que você quer resolver? Então, foi muito interessante quando a gente foi premiado. Eu vim do mercado corporativo, minha formação foi USP, gestão de projeto, etc., Brasil Exterior. Eu fui perguntado da minha pontuação, da minha nota, oportunidades de melhoria, etc. E aí tive que ouvir e disse, não, Fernando, não foi nada disso. A coisa que mais nos surpreendeu foi a conexão que a gente viu entre os alunos e os voluntários. Como assim? O tom de voz, o brilho no olho, a empolgação, o engajamento. Como que eles conseguiram fazer isso de forma remota? Isso é que os voluntários trabalhavam com aquilo que conheciam e achavam que podiam trazer para a escola. E respondiam a pergunta que você faria se pudesse. E os alunos respondiam a pergunta do que está pegando. Lembro que nasceu na pandemia, então um dizia que estava ferrado porque não estava aprendendo nada, outro que a avó morreu, outro que o pai perdeu o emprego. E teve um que me provocou muito, ele disse, está muito bom. Como está muito bom? A gente passa sem saber nada porque não pode ser reprovado. E além disso, não precisa ir na escola, que é coisa melhor do que isso. Aquele garoto realmente deu um nó na minha cabeça. Não, mas você precisa, e ele sempre respondia, para quê? Para quê? Para quê? E foi o grande motor, foi o grande desafio, inclusive isso daí foi colocado que foi um dos grandes desafios, que é, você como educador sabe bem disso, responder para o jovem que diz estudar para quê? Tanto que na chamada nossa, no programa da LED, a abertura é feita pelo nosso embaixador, o Manuel, com a pergunta estudar para quê? E como que você explica para alguém de comunidade estudar para quê? Porque ele não tem referência de alguém que a vida foi transformada pela educação. No círculo de relacionamento dele não tem. Então o grande desafio nosso é mostrar que isso existe, que isso é possível, e a gente volta lá no início, ele vê isso na hora que ele vê o projeto, ele vê isso na hora que ele é autor. Então a pedagogia baseada no projeto parte do princípio que esquece as matérias. Qual o problema que te incomoda? O problema que me incomoda, se fosse o Juiz de Fora, eu ia falar, pô, o morro cai e morre gente. Esse é o problema que te incomoda? Então vamos estudar como resolve esse problema? Esquece o restante, só que para isso você vai precisar aprender um monte de coisas. A lógica é essa, o que te incomoda a ponto de você querer resolver. E aí qual que é o papel nosso, educador, curador, qual é o conhecimento necessário? Essa é a lógica, isso move a nossa proposta, foi o que nos fez chegar lá e continua sendo até hoje. E cada vez a gente faz mais isso. Você perguntou, então, novidades desse ano. O Desafio LED, a gente faz 3 anos que a gente faz mentoria de alunos, projeto, a gente já teve alunos, já teve voluntários, já teve professores que passaram para a etapa seguinte, sempre desafiando, eles qual o problema que você quer resolver. Esquece o que você vai fazer. Por quê? E o que você tem de ver com isso? Porque é outra pergunta que nos chamou muita atenção. Qual que é o seu propósito? O que você tem a ver com isso? Vou pegar a vencedora do Desafio LED do ano passado, a Ana, que tem um projeto com relação a autistas e inteligência artificial e apoio a alunos. O que ela tem a ver com isso? Ela faz, inclusive, uma ETEC, está no Espírito Santo, na área de tecnologia, só que ela é mãe autista. Ela é mãe atípica. E ela via o problema não ser resolvido. E ela falava com os outros e via o problema não ser resolvido. Aquilo a incomodou tanto que ela saiu atrás de uma solução. A grande maioria dos vencedores tem dentro dele, tem dentro da história dele, esse porquê, que é a pergunta que a gente faz para quem participa dos projetos da LIC. O que você tem a ver com isso e por quê? Isso é no Desafio LED.
Isso hoje para nós é padrão. Então, todas as nossas atividades, se você fosse escrever para voluntário na Link, temos parceria com a Atados, hoje a gente tem um cadastro de mais de 2.000 voluntários, a pergunta da entrevista é por quê e o que você tem a ver com isso? Ah, qual que é a sua formação? Eu sou advogado. E o que você quer fazer na educação? Ah, não sei. Não, eu poderia ajudar, eu poderia isso, eu poderia aquilo. E do aluno a pergunta é, você quer participar? Você está participando porque você quer, não tem nota, não tem nada. E por que você quer? Ah, porque tem alguma coisa que eu acho importante. Ah, porque eu gosto de tecnologia, porque eu gosto de meio ambiente, porque eu estou procurando um trampo. Não sei o porquê. E aí a gente vai atrás desse porquê. Então, quanto mais sincero, quanto mais verdadeiro, a gente estava falando agora há pouco de energia solar e a gente tem uma experiência aqui em Cubatão muito interessante. A gente é uma voluntária fazendo pós-graduação na área de gestão de projeto na USP com energia solar e ela propôs fazer educação ambiental com energia solar aqui na Vila Natal. E aí ela disse, Fernando, eu estou com um problema, eu estou chegando no TCC, eu estou com pouco tempo. Acho que eu não vou conseguir tocar o projeto como que eu queria. Eu disse, pô, mas seu projeto está lindo, etc. Por que você não usa ele no TCC? Não sei, também não tinha pensado nisso. Ué, o que faz? Fala que sou orientador. Aí foi falar com o orientador falou, nossa, seria muito interessante, mas a escola deixa? Aí a gente foi falar com a escola na Vila Natal, e a diretora da escola disse, eu fiz pedagogia, você está falando de energia solar, vocês são engenheiros, não sei o que. Numa boa, eu não entendo nada disso. Se é bom para os alunos, eu quero. Essa escola, que é o Ulisses Guimarães, ganhou a Olimpíada de Eficiência Energética, foi o prefeito, a CPFL, entregar computador lá. Os alunos foram para a sua escola, para a ETEC, e uma delas, inclusive, era a própria Duda. E o projeto foi um TCC a mais na USP. E a coisa que a gente perguntava para a Amanda, e qual foi a coisa mais importante ao meu CNPJ hoje? Por quê? Porque eu descobri que eu poderia passar a trabalhar nessa área com inovação. E aí volta lá no início, lembra que a gente tinha dito de que o conhecimento, tinha que mostrar que o conhecimento traz inclusive dinheiro, traz recurso, traz oportunidade. E o depoimento dela disse, Fernando, eu estava dentro da área, embaixo do meu nariz eu não via o tamanho da oportunidade. Mas o fato de começar a lidar com o mercado de energia solar, com essa outra visão, me chamou a atenção para o tamanho desse desafio e oportunidade no Brasil. Energia então, renovável é extremamente importante. Né? Sim. E ainda trazendo inovação. Né? Sim. E aí a outra coisa que você perguntou esse ano, que a gente está fazendo, cada vez a gente foi consolidando, a gente se tornou parceiro do Futura Cientistas, que foi vencedora junto com a gente em 2022. Foi muito interessante, porque o projeto da Giovana estava lá no Nordeste, é um projeto de ciências para meninas, do CETN, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa junto, adote uma escola com futura cientista com adote uma escola. E ela falou, Fernando, tem um problema, a nossa penetração lá no Sudeste é muito baixa, me ajuda lá. Não, quero trazer para Cubatão, para Baixada, não sei o quê. E a gente ficou muito feliz, porque o CAPCPEMA aderiu, se tornou provedor de projeto, a nossa parceria com o CAPCPEMA ficou fortíssima. O estudo de case que eles fizeram, os alunos eram do Schmidt e o estudo era da água do Rio Cubatão. Então, olha só, o estudo da água do rio que passa dentro do Schmidt com as alunas de lá, junto com o CAPCPEMA. Isso daí marcou muito a gente e a gente hoje tem alunos de todas as regiões. Você imagina a gente daqui trabalhando, sei lá, na agricultura, com alguém do Paraná com experiência agrícola imensa, e alguém da Roraima com experiência de punks e comunidade indígena. E uma dizer, olha, eu estou vendo que essa parte natural é extremamente importante, por quê? Porque a gente tem mentoria da Embrapa. E a outra diz, não, mas eu acho que isso é natural porque eu aprendi com a minha avó. E as duas trabalhando junto, uma em Roraima e outra no Paraná. Que virou trabalho na exposição do CNPq, hoje inclusive a Maria Flor é bolsista nessa área. Então esses exemplos mexem bastante com a gente. E aí o que a gente resolveu fazer esse ano? Esse ano a gente falou, aluno que participa do Futura Cientistas não consegue tocar o projeto no ano seguinte, porque fala, agora eu tenho que fazer Enem. A gente falou, peraí, vamos levar o mesmo modelo. Então a gente acabou de lançar, em março a gente está oficialmente fazendo uma barulheira, de lançar o desafio Enem.
O que é o desafio Enem? Bacana, conta aí É a pegar novidade. exatamente essa lógica, esquecer a decoreba. Qual o problema que você quer resolver? É que o morro cai e isso me atrapalha. Como você transforma isso em estudo de case de todas as disciplinas necessárias no Enem? Com grande foco, 60% é matemática e interpretação de texto, mas você vai ter que entender de biologia também, mas você vai ter que entender de física, você vai ter... Só que tem um propósito. E a gente já fez alguns testes. Ele fala, estudar desse jeito é completamente diferente. Eu não vou ter que decorar nada. E aquelas apostilas? Para quê? Você vai estudar o que precisa. E qual que é o papel nosso? E aí a gente convida quem quiser participar. Professor, você é um que eu estou sempre de olho, você sabe disso, que o nosso desafio é o seguinte, se não tem aula, qual é o desafio? Curadoria. Teve uma aluna, que eu nunca esqueci, que falou, olha, o que você quer? Que você me mostre o que é coisa boa. Internet, rede social, está entupida de coisas, só que eu não sei o que presta e o que não presta. A gente tem a mesma coisa com os alunos do IA. Eu não sei o que presta e o que não presta. O que você quer da gente? Com a experiência que vocês têm, me diz, isso presta, isso não presta. O que mais? O resto eu me viro. Então, a lógica do desafio Enem, e o que a gente fez? O Enem é um exame extremamente inteligente, e como ele tem a lógica, muito a questão de desigualdades, a visão de brasilidade, de cultura, e uma das questões do Enem, muito forte da redação, é você dentro da redação. Aquela história de ficar copiando redação, copiando livro, copiando não sei o que, não rola lá. Então, a gente já começa a dizer, o que você tem a ver com isso? E a gente pegou a ODS 10, baseado nas ODS, claro, não tem nada que a gente faz que não é baseado nas ODS. O tema nosso principal é a ODS 10, que é redução de desigualdade, com o problema tamanho Brasil. Está sempre tudo conectado. Tá? E quais são os outros? Alguém você fala, não, mas eu estou ligado mais na inovação. Você está ligado na inovação? Ótimo, então você vai, a sua pauta é inovação. Não, a minha pauta é saúde. A sua pauta é saúde e através da ODS 5, da ODS 9, da ODS 18, todo o conteúdo do Enem, todo o conteúdo do Enem. A gente usa IA direto, a gente usa 6 IAs para fazer isso, mas o segredo são os curadores de conteúdo. Já está convidado para ser na sua área, quem quiser participar, e a proposta nossa é Adeus Decoreba. Adeus Decoreba e aprender a trabalhar com a IA, né? Sim. Porque a IA é uma bela de uma ferramenta, sim. desde que você saiba trabalhar, porque a gente começou em 2020. Não fica aquela coisa de copia e cola, né? Sim, o grande tema, por exemplo, o nosso curso a gente começou com IA em 2023, para falar que ChatGPT existia, essas coisas. O tema nosso desse ano, agora, da imersão de férias, é IA para o bem de todos, IA para quê? O para quê continua perguntando. Para quê? Para quê e para quem? Como assim? É para as Big Tech? É para quem? Isso daqui vai fazer? O que a sua vida muda com isso? IA para bem de quem? IA para bem de quem? Que é o nome do Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. Muito feliz, inclusive, que é o IA para o bem de todos. Então, essa ideia do coletivizar e que você é parte da solução e você se torna protagonista, e o desafio que a gente tem para todos é o seguinte, para de ser parte do problema e passa a ser parte da solução. A gente já faz parte do problema, então o negócio agora é solucionar tudo, né? Sim. Gente, nós estamos aqui com o Fernando Lins, secretário-geral da Link Tecnologia Social, né? O programa está chegando ao fim e eu queria que o Fernando desse um recado para finalizar, uma consideração ou um convite. Fica à vontade aqui, o final é contigo. Fernando Lins. Perfeito. André, primeiro é gratidão pela oportunidade, te admiro pra caramba, a gente fica muito feliz de estar podendo fazer as coisas juntos. O convite que a gente tem, eu acabei citando, cada vez mais a gente precisa de pessoas como você, como alunos que você tem, a gente fica muito feliz com eles, como alguém que queira, através do conhecimento, mudar a realidade onde vive, aonde estiver. A gente fica muito feliz quando alguém diz, quando que eu imaginar que alguém de uma comunidade de Cubatão chegaria em Brasília e seria delegado nacional? A gente ouve isso de alguém, quando que alguém do sertão do São Francisco poderia? Tá? O nosso grande convite esse ano seja parte da solução e para pensar, assim, o que eu estou aprendendo é para o bem de quem? E o meu conhecimento está a serviço de quem?
A coisa que mais me marcou naquela experiência inicial que eu falei do laboratório social da Microsoft foi o contato com o Yunus, que inclusive todo mundo lá de Bangladesh, e ele tinha uma frase: o ser humano nasceu para ser empreendedor, ele devia usar o conhecimento para resolver problemas que ele acha importante, senão ele é um escravo de luxo. E aquilo me pegou, eu disse, caramba, eu estou no mercado corporativo, eu sou um escravo de luxo, recebendo muito bem, há muito tempo, e nunca fui atrás de responder essa pergunta, por bem de quem você está fazendo isso? Então essa é a grande chamada, não seja um escravo de luxo, seja parte da solução. E André, a gente agradece, porque você é incansável. Fernando, eu que agradeço a sua presença aqui. Nós finalizamos então Conexão Verde, mais um programa. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem a gente aqui na TV Polo. Conexão Verde fica por aqui. Obrigado. Perfeito. Perfeito.